Muito bom dia, vamos lá, começando então essa semana, 16 de outubro, vamos falar de uns pontos importantes aqui. Acordo entre Biden, presidente dos Estados Unidos, e Maduro da Venezuela a ponto de ser assinado. Que acordo é esse? A forma como os Estados Unidos vem falando sobre as taxas de juros que já está nos impactando hoje aqui no Brasil diretamente. E mais, China intervém mais ainda na economia, fazendo injeções bilionárias, da mais alta recente nos últimos tempos, e como isso nos impacta diretamente aqui. O Japão, como eu venho falando há 1 ano e meio, está na iminência de parar com a sua taxa de juros negativa, chegando no limite deles, porque isso também afeta o Brasil diretamente, sua renda fixa, seus ativos de ações, seu planejamento como um todo, a inflação brasileira, como isso movimenta o mercado. E para finalizar, falar um pouco do FGTS, aqui que o STF também está intervindo na norma e isso pode gerar um custo de mais de 8 bilhões a esse governo gastador. Vamos entender na prática, mas antes, hoje, dia 16 de outubro, às 19 horas, eu vou fazer uma live para quem se inscrever no link que está no descritivo do vídeo, para quem está vendo no YouTube, e para quem está vendo no Instagram, o link está na bio, sobre a manipulação silenciosa e a traição do poder. Como é que os governos intervencionistas acabam por deteriorar o valor da moeda, que leva a um processo inflacionário e que, se não cuidarmos, entendermos nas entrelinhas as mensagens que são dadas, principalmente econômicas, como que a gente acaba por empobrecer, ou seja, perder poder de compra da nossa moeda. Não adianta olhar uma manchete, não adianta não olhar os fundamentos econômicos que, de novo, não importa a sua formação, são mais fáceis de analisar do que você imagina, mas precisa se debruçar um pouco de estudo. Vale a pena para manter o poder de compra do seu dinheiro ao longo do tempo, não vale? Pois bem, eu vou falar justamente sobre isso, quais indicadores olharmos, como interpretarmos isso, e será hoje, dia 16 de outubro, às 19 horas, numa live. Então se inscreva no link aqui no descritivo e também no link na bio, caso esteja vendo pelo Instagram, e nos vemos hoje às 19 horas em ponto. Pois bem, presidente Biden dos Estados Unidos anunciando com Maduro, quem não lembre, quem não assistiu o meu documentário da Venezuela, Infiltrados Venezuela, que está disponível lá na Brasil Paralelo, assistam, porque eu vivi o que a Venezuela está passando hoje e viveu nos últimos anos. O Biden e o Maduro estão na iminência de assinar um acordo no qual os Estados Unidos aliviariam as sanções à indústria petrolífera da Venezuela e o Estado permitiria eleição monitorada internacionalmente em 2024. Eu vivi isso lá, falo bastante no documentário e eu não sei como as pessoas continuam acreditando que pode ter eleições justas em 2024 na Venezuela. Pois bem, essa é a notícia. Temos que continuar acreditando no establishment. Essa é a manipulação do poder silenciosa que eu falo e que eu vou falar. Não caiam nisso, uma vez que cair em acordos protocolares como esse nada mais é do que permitir que as mensagens estatais façam com que o seu dinheiro se desvalorize ao longo do tempo. Pois bem, seguimos aqui como um todo. Vamos lembrar também que nessa semana tem eleições na Argentina. Eu, com um grande parceiro, embarcarei para lá sexta-feira à noite para passar notícias ao vivo de um possível e provável presidente eleito argentino que prega uma escola econômica, a mesma que eu venho falando aqui e a mesma que eu estudo há anos, em que mostra como a intervenção ela é completamente maléfica para o processo econômico e ela simplesmente leva a uma deterioração do valor da moeda. Então compartilhem, nos acompanhem ao vivo por lá durante o final de semana inteiro com notícias sobre a Argentina, em que pode dar sequência na mudança política da América Latina. Eu vou soltar um vídeo hoje também sobre a mudança que já iniciou com a eleição do presidente de centro-direita no Equador e também na Nova Zelândia. Pois bem, falando um pouquinho do Federal Reserve, o Banco Central americano, ele basicamente vem passando mensagem de que não subirão a taxa de juros mais ainda, poderão manter nos níveis atuais, caso o cenário permaneça como está, mas veja, as mensagens que ele passa, que são subliminares, mostram uma desconfiança de que a inflação não será
facilmente controlada ou jogada para a meta de 2%, tá? Que está hoje muito próximo a 4%, o dobro do que eles querem, mas muito longe do que foi em junho do ano passado, que foi a inflação mais alta nas últimas 4 décadas. Pois bem, quais são essas mensagens? Essas mensagens mostram ainda uma preocupação, passam uma mensagem falando que podem ter que subir mais taxa de juros, e o que acontece? A curva de juros futura, os títulos públicos americanos com vencimento de 10 anos passam a pagar uma taxa muito mais alta. Quando eles sobem essa taxa de juros, que é livre oferta e demanda no mercado, o governo americano não necessariamente precisa subir mais a taxa de juros, uma vez que as taxas por livre oferta e demanda são puxadas para cima quando os investidores exigem mais retorno para emprestar dinheiro aos Estados Unidos. E isso que acontece encarece o processo de crédito, enfraquece ou desacelera uma economia, que é justamente o que o Banco Central quer. Então veja como esse jogo é importante de ser entendido. Só que quando a curva de juros futura americana sobe, puxa todas as curvas de juros no mundo como um todo, inclusive aqui no Brasil. Curvas mais altas encarecem o crédito, impõem mais riscos para as pessoas que querem emprestar dinheiro ao Brasil, endivida mais ainda o Brasil, uma vez que taxa de juros mais alta, você tem que remunerar por taxa de juros, então o custo da dívida fica mais alto, o que tem acontecido no mundo todo. E isso atrai mais dinheiro normalmente para a renda fixa, não para a bolsa, que abre algumas oportunidades querendo tomar determinados riscos. E mesmo uma renda fixa, quando a curva de juros sobe, o valor presente dela deprecia, cai bastante. Então veja como isso joga na interpretação da sua carteira de investimentos, no seu planejamento financeiro. Essas mensagens subliminares são as que eu vou falar hoje, né, às 19 horas, como eu falei, ao vivo, para quem se inscrever no link. Veja, os Estados Unidos vem entregando déficits primários na ordem de 6 a 7% do PIB. Ele só consegue fazer isso porque ele tem o dólar como moeda principal no mundo. Os Estados Unidos ultrapassou os 130% do PIB de endividamento, mais de 33 trilhões de endividamento. Ou seja, isso é muito alto o valor da sua dívida, e caso o dólar comece a perder valor, que eu não acho que vai acontecer, principalmente no cenário de alta de juros nos Estados Unidos, tem décadas ainda adiante para que isso aconteça, mas os bancos centrais vêm aumentando a quantidade de ouro que eles vêm comprando para suas reservas. Tudo isso mexe no sistema financeiro e mexe no seu investimento aqui. Não deixe as mensagens nas entrelinhas passarem, serem bem compreendidas como um todo, tá? Por isso, como eu venho dizendo, é importante interpretar que o Banco Central americano pode sim ter interesse em que as taxas de juros futuras continuem subindo e nos impacta diretamente aqui. Para isso, eles não precisam subir mais as taxas de juros de curto prazo pelo Banco Central, que é impopular, obviamente, mas a taxa de juros futura sobe porque ela é por livre oferta e demanda, dadas as mensagens que eles passam, tá? Pois bem, não vinculemos as nossas decisões político-econômicas com dados que vêm sendo mostrados no curtíssimo prazo. Aprendamos a olhar um cenário de mais longo prazo e fazer todas essas combinações. Caso contrário, sem dúvida, perderemos valor da nossa moeda ao longo do tempo. E a China injetou um volume de liquidez no mercado, o maior volume de liquidez desde 2020, o equivalente a 40 bilhões de dólares. A medida se soma também aos esforços recentes para garantir o cumprimento da tentativa do PIB crescer por volta de 5%. A China vem apresentando problemas muito sérios no setor imobiliário, que representa mais de 25% do PIB, e a gente já falou amplamente disso aqui e venho falando quase que semanalmente, tá? Então, mais intervenções, mais dinheiro subsidiado, que isso gera um boom de curto prazo. As pessoas acham que tudo está lindo, maravilhoso, quando o boom, a bolha estoura e traz recessão, contração, que faz parte do ciclo econômico, que é justamente o que eu quero abordar hoje, para que a gente saiba interpretar os movimentos que estão acontecendo no mercado e não ficarmos à mercê de notícias ou do que o nosso vizinho ou amigo mandou fazer quando a notícia já saiu no jornal e ela passa a ser velha. Nessa linha, eu fiz um vídeo já sobre o governo do Japão, em que o Banco Central, mais cedo ou mais tarde, terá que soltar a taxa de juros e deixá-la
subir, uma vez que hoje eles mantêm a taxa de juros nominalmente negativa, menos 0,1%, o único país no mundo que conseguiu fazer isso. Qual a consequência? Estados Unidos sobe juros, caso os outros países não subam juros, a moeda desvaloriza. Isso vem acontecendo com o iene, a moeda japonesa. Moeda mais desvalorizada leva a um processo inflacionário e eles mais cedo ou mais tarde terão que subir a taxa de juros. Já flexibilizaram a taxa de juros de 10 anos no Japão, que também era controlada pelo governo, o que é super danoso para a economia, soltaram, porque chegaram num patamar que não dá mais, e agora terão que subir a taxa de juros em algum momento no curto prazo. Caso contrário, flertarão com um processo inflacionário e o Japão não sabe lidar com isso. Desde da crise que estourou e quebrou o Japão em 1990, eles não conseguem produzir uma mínima de inflação. Portanto, trazer agora uma inflação mais alta será complicado para a economia do Japão, que detém 7% da dívida brasileira, que detém o segundo país que mais detém dívida pública americana fora dos Estados Unidos, 10% da dívida da Holanda. Ou seja, se o juro sobe no Japão, muito do dinheiro que está no Brasil, que está na Holanda, que está nos Estados Unidos, que está na Europa, pode migrar de volta para o Japão, fazendo pressão vendedora em títulos públicos brasileiros, por exemplo, ações brasileiras, e isso pode mexer com o mercado local. Atenção aos dados que parecem sem importância. E aqui no Brasil, o governo teme por um impacto de quase 9 bilhões de reais no orçamento, no momento em que esse governo, que não para de gastar, não vai parar de gastar, são as mensagens que ele diretamente passa, e vem tendo algumas dificuldades em aprovar essas medidas de aumento de receita. Obviamente, são impopulares. O governo quer aumentar o imposto para financiar os seus gastos imparáveis. Pois bem, e mais um embate aí com o STF, e eles querem, o STF disse que quer que o FGTS, o Fundo de Garantia do Trabalhador, ele pague, rentabilize mais do que a caderneta de poupança. Hoje o FGTS, que na minha opinião o FGTS é um roubo, você pega uma parte do salário do trabalhador para financiar alguns programas do governo e ele te remunera uma taxa de 3% ao ano mais TR. TR é taxa referencial que está na casa dos 2% hoje. TR foi criada em 1991 para corrigir ainda o cruzeiro. Então ela está na casa dos 2%, até 2018 ela tinha ficado zerada, uns bons anos, voltou agora a ser, até 2021 ela tinha ficado zerada e agora ela voltou a estar na casa dos 2% ao ano. Então vamos falar que o FGTS rende na casa de 5,2% ao ano, abaixo da poupança, com o CDI a 12,75 e o governo toma uma parte, prende o FGTS do trabalhador, permitindo que ele use o FGTS para algumas poucas ocasiões e rentabiliza menos de poupança. E aí ele consegue financiar alguns de seus governos com taxa subsidiada, tomando obrigatoriamente ou compulsoriamente o dinheiro do trabalhador sem ele querer, para rentabilizar uma taxa irrisória. Se isso não é roubo, eu sinceramente não sei o que é. Pois o STF quer que agora o FGTS seja rentabilizado acima da poupança. E caso isso seja feito, o governo terá que arcar com esse custo, que dá mais ou menos 8,6 bilhões de reais. Veja, por que não liberar o dinheiro do trabalhador, que ele invista como ele quiser, que ele gaste como quiser? Porque o governo perde um pouco do seu controle frente à população. E governos e burocratas e políticos no geral, centralizadores e gastadores, não querem perder o controle da população. Pois bem, assistam o vídeo que eu vou fazer daqui a pouco, porque em certos lugares ele começa a perder o controle, esses burocratas, com mensagens fáceis de serem entendidas, que explicam o dia a dia, como fala Milei na Argentina, que o Equador agora está saindo de um processo de anos de crise, e a população começa a entender que os políticos muito mais olham os seus interesses e não o da população. Viva a informação, e é por isso que eu vou fazer de novo essa aula, como eu falei hoje, às 7 da noite. Se inscrevam, compartilhem, me ajudem com isso, porque não há outro caminho a não ser ocupar espaços intelectualmente. Caso contrário, ficaremos na mão de políticos e burocratas. Quem confia neles? Eu não.